O resumo, ele é, sim, indispensável para você. Você precisa fazer um resumo, você tem que fazer um resumo. O resumo tem que ter dentro do seu método de estudo. Ah, Rodrigo, mas eu já estudo por um material que ele me dá tudo resumidinho. Eu já tenho lá a parte de resumo. Vou ser categórico, não funciona, tá? O resumo, se não foi você que fez, ele não vai funcionar. O resumo tem que ser feito por você. Esse é o primeiro ponto. Então abre aí, ó. Você já sabe quais são os 3 pilares, a gente está abrindo o pilar do resumo aqui. Eu tenho, obviamente, que um curso inteiro sobre isso, vou falar mais para vocês lá no final, tá? Até um bônus aqui para quem entra no Método 7D, não tinha, mas agora a gente vai voltar com ele. Pera aí que eu já conto isso para vocês, mas vamos falar tudo sobre o resumo. Existem várias formas de fazer resumo, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você precisa ter um material resumido daquilo que você está estudando. Essa, inclusive, é uma técnica de aprendizagem acelerada, tá? E quando eu falo aprendizagem acelerada, muitas pessoas confundem com velocidade de estudo. E aí a pergunta que vai vir agora é assim, ó. Rodrigo, fazer resumo deixa meu estudo mais lento. Por que eu faria um resumo? Não faz sentido. Eu perco tempo fazendo resumo, anotando ali no meu caderno. Eu perco muito tempo. Eu estudo muito menos páginas do que eu estudaria sem fazer esse resumo. Não faz sentido. Mas no fundo, quando a gente fala de aprendizagem acelerada, a gente está falando de aumentar o tanto de conhecimento que você tem. O tanto de conhecimento que você consegue absorver. E não da velocidade que você dá, que você imprime lá na hora de você estudar, tá? A pergunta do Wanderson foi, pode ser digital o resumo? Pode ser digital o resumo, a gente já vai falar sobre essa diferença aqui também, tá na linha aqui de perguntas. Primeira coisa que você precisa entender, você precisa estudar por um material e deixar esse material menor. Essa é a ideia do resumo, a ideia central e a ideia básica do resumo é essa. Você precisa fazer isso. Bom, Rodrigo, eu posso estudar por videoaula ou eu tenho que estudar por livro? Qual que é a diferença aqui? Isso vai entrar dentro do resumo, essa explicação. Entenda de uma vez por todas. Uma videoaula é para aquele assunto que você não conhece, que você não sabe, que você tem dificuldade. Livro é para aquele assunto que você já está mais familiarizado. Você vai estudar um assunto que você já domina um pouco. Você já consegue estudar por um livro. Então você vai para o livro. Por que isso, Rodrigo? Porque quando a gente estuda por uma videoaula, essa videoaula vai demorar mais. Aí sim, ela vai demandar mais tempo de você do que um livro. O tanto de conhecimento que você adquire, o tanto de conhecimento que você consegue estudar através de um livro é muito maior do que através de uma aula. Então é o seguinte, para o professor te explicar 2 páginas de um livro, ele vai demorar uma aula de 45 minutos. Tá? Então a videoaula, ela demora muito mais. E olha que eu faço videoaulas, inclusive aplicando técnicas de aprendizagem acelerada nessas videoaulas, lá no Desenho Direito, vocês veem por aqui também no canal do Instagram. Essa videoaula vai demorar muito mais para você poder passar por ela, em termos de tempo, do que um livro. Então é melhor estudar pelo livro. Mas essa é uma regra? Não, não é uma regra. Vamos dizer que você está lendo o livro e não está entendendo nada. Para e vai procurar uma videoaula, tá? Porque isso vai ficar muito melhor. Mas voltando ao resumo, não importa se você vai ver uma videoaula, se você vai ver um livro, não importa qual material que você vai estudar, que você vai olhar. O que importa aqui? Que você faça um material menor, que você diminua aquele material. Como que eu faço um resumo, já que eu tenho dificuldade? Essa é outra pergunta que aparece. Eu anoto tudo que está no livro, eu passo lá para o meu resumo. Eu sou um copia e cola do meu livro, eu sou um copia e cola do que o professor fala. Eu fico olhando a aula daquele professor e fico anotando tudo que ele fala. Às vezes até ele fala rápido demais e eu não consigo anotar tudo que ele falou. Se você está fazendo isso, é o maior erro na hora de fazer um resumo. Posso dizer para você que é esse, tá? Pode dizer que... Já vamos chegar nessa parte aí, Edson, já vou falar com vocês sobre isso. Bom, o maior erro que vocês têm... Mas pode deixar as perguntas aqui, tá, pessoal? Que no final eu vou subir aqui e responder todas as perguntas de vocês. Bom, o maior erro que você pode fazer é esse. Ler o livro, passar tudo, um copia e cola, um xerox ali no seu caderno. Você não está aprendendo se você faz isso. Como que é o jeito ideal? Se você estiver assistindo uma videoaula, você vai ouvir o que o seu professor está falando na videoaula, ouviu um pedaço, um conceito, entendeu aquilo que ele explicou, você vai dar o pause na sua videoaula, tá? Se for uma aula presencial, aí complica um pouco. Você vai ter que ir anotando ali mais ou menos o que você entendeu e depois passar isso a limpo. Mas vamos dizer que você esteja numa videoaula, que hoje é muito comum, ainda mais com a pandemia. Você vai ouvir o que o seu professor falou, vai dar um pause ali no vídeo, vai pensar o que eu aprendi, o que eu entendi dessa parte que ele falou. E vai anotar isso no seu resumo, tá? De maneira resumida, claro. Você vai pensar, o que eu entendi que ele falou? Olha, ele explicou aqui que precisa ter 3 pilares. O pilar é resumo, revisão e resolução de questões. O resumo precisa ser feito assim, assim, assim. Ponto. Foi isso que eu entendi até aqui. Tá? Você vai colocar essa questão dentro ali do teu resumo.
Então você entendeu, ouviu a aula, pausa e anota. Por que isso, Rodrigo? Porque quando a gente começa a estudar sobre mentalidade, a gente começa a entender que o nosso corpo funciona em dois sistemas. Eu posso chamar esse sistema de como vocês quiserem, tá? Existe um livro que é do Daniel Kahneman, que ele ganhou um prêmio Nobel, inclusive, porque ele falou sobre o comportamento da economia, o comportamento emocional da economia. Mas o que ele descobriu foi que existem dois sistemas, o sistema rápido e devagar. E o livro dele chama Rápido e Devagar. Tá? A gente chama isso na hipnose de consciente e subconsciente, não importa o nome que você vai dar. Entenda que existem dois sistemas. O Freud chamava de consciente e inconsciente, mas entenda que existem dois sistemas. O sistema consciente é o sistema em que você está colocando a sua atenção e o seu foco, só faz uma coisa por vez. Uma coisa por vez. Esse sistema consciente só faz uma coisa por vez. Então, se eu estou assistindo o meu professor e anotando algo, o que ele está falando, alguma coisa está lá no subconsciente, está funcionando de maneira automatizada. Tá? É a mesma coisa que dirigir um carro. Se eu estou no começo, eu dei esse exemplo lá no desafio, eu preciso prestar atenção em tudo que está acontecendo. Se tem alguém falando comigo, o rádio está ligado, eu já vou me perder, porque eu preciso prestar atenção, nada ainda está rodando no automático. Tá? Eu preciso prestar atenção no que está acontecendo. Se eu estou em um caminho, eu já sei dirigir, mas eu estou pegando um caminho novo, eu preciso prestar atenção onde eu estou indo. Se as pessoas conversarem comigo, aquilo vai me atrapalhar, porque ainda nada está rodando no automático. Agora imagina você estudando uma matéria que você ainda não sabe. Você não está fazendo uma revisão, você está estudando algo que você não sabe. E aí você está querendo anotar ao mesmo tempo que você está prestando atenção. Então, alguma coisa aí está no automático, tá? Ou é a absorção de conteúdo que está no automático, e aí provavelmente você não vai absorver nada. É a mesma coisa de lembrar na hora que você está dirigindo e conversando o que aconteceu durante o caminho. É muito mais difícil, tá? Você não vai conseguir fazer isso, porque isso está no automático. No automático isso vai ser apagado, ele vai fazer o sistema automático e entenda, seu sistema sempre funciona para preservar energia. Seu sistema não funciona para você gastar energia. E para preservar energia, ele vai pegar o que está no automático e não vai prestar atenção, entre aspas, tá? No que está acontecendo. Então, se você está anotando o que o seu professor está falando, ao mesmo tempo que ele está falando, você não está prestando atenção. Alguma coisa aqui está falha na comunicação. E é exatamente por isso que o estudo do livro também é melhor. Porque você vai ler o que está no livro, você vai entender, vai pensar, o que eu li aqui que eu entendi desse livro? Olha, eu entendi isso, isso e isso. Anota lá no seu caderno. Rodrigo, se eu não tiver entendido, volta. Tá? É muito melhor que você demore 10 vezes para passar em cima do mesmo tema, mas entenda o que está ali, do que passe por 10 temas sem entender nenhum deles. Tá? Então você tem que entender o que está ali. E o único jeito de você checar se você entendeu é você parando, raciocinando o que eu aprendi nesse parágrafo. Ó, qual que é o título desse livro aqui? Tá falando sobre medicina, legal? Beleza. Tá falando sobre balística? Beleza. O que a balística quer dizer aqui nesse ponto? Qual que é a informação que ele me passou? Eu consegui compreender? Sim, consegui. Eu vou colocar então aqui no meu papel aquilo que eu compreendi, tá? Então, essa é a grande sacada do resumo. Existem várias formas de você fazer o resumo. Eu acho que no curso do resumo ideal, até tenho aqui, eu tenho mais de 14 tipos diferentes de resumo que eu trabalho com vocês, ó. São mais de 15 tipos diferentes de fazer um resumo. Só que eu não quero que ainda você pense em qual tipo você vai usar. Quero que você entenda como faça, a maneira mais básica de fazer um resumo. Prestei atenção no que o meu professor falou, pausei o vídeo, anotei o que eu entendi. Tá? Essa é a única forma que funciona. Porque a minha atenção está direcionada a entender o que essa pessoa está falando e, numa sequência, está direcionada a pensar sobre o que ele falou e passar por um papel. Tá? Só aqui eu já estou estudando de maneira diferente. E aí, no livro, a gente pode falar, ler não é estudar. Tá? Existe essa frase famosa, eu tenho um vídeo meu visto por mais de 2 milhões de pessoas que tem esse título. Ler não é estudar. Por quê? Porque se eu pego um livro e fico lendo ele ali, eu não estou estudando. Para eu estudar, eu tenho que entender o que está ali e resumir. Vocês já vão entender, eu já vou chegar no momento por que resumir. Bom, fazendo isso, você vai deixar uma aula do seu professor que demorou 40 minutos, 1 hora. Você vai deixar ela dentro do seu resumo, na hora que você for ler essas informações, você vai deixar ela em acesso. Uns 15 minutos, mais ou menos, você vai demorar para ler aquele material. Ou talvez menos, tá? Ou talvez mais. Mas uma aula de 1 hora vai render 20 minutos de leitura deste resumo. Isso é importante. Você vai entender e tudo vai encaixar para você já quando eu explicar o porquê que isso é tão importante assim. Tudo bem, fiz meu resumo, entendi o que o professor falou, passei ali para o meu material. Então, o que eu demorei 1, 2 horas para aprender, agora eu tenho acesso em 15 minutos.